Olá, seguidores do Portal A Crítica aqui no Facebook. Hoje estamos recebendo o senhor Jorge Escovedo, que é gerente comercial da SKN Incorporadora, e basicamente ele vai nos ajudar, fornecendo dicas de como financiar um imóvel, seja ele comercial, residencial. Senhor Escovedo, qual a melhor opção? Ainda é o financiamento? Bom dia a todos. Sim, depende muito, da condição e do perfil de cada comprador. Você tem hoje uma oferta melhor dos bancos, com relação ao crédito, que estão oferecendo condições bem interessantes. Você tem bancos hoje praticando taxas que não praticavam há alguns anos. Tem bancos partindo aí de 8.000% ao ano. E isso torna mais atrativo essa compra, esse financiamento através deles. Quais são os critérios na hora de financiar, comprar um imóvel? O financiamento hoje está diretamente ligado à capacidade de compra. Então, assim, a pessoa tem que estar atenta em relação ao valor do imóvel, quanto ele consegue financiar. E algumas construtoras, imóveis na planta ou até prontos, também oferecem um financiamento próprio, tá? Com prazo aí até 120 meses. Mas o principal é sempre ele procurar saber qual é a capacidade de financiamento. Assim ele consegue adequar uma parcela dentro da renda, da estrutura familiar dele e consegue aí realizar o sonho de comprar esse imóvel. Tomar a decisão de comprar um imóvel, um bem, é uma decisão difícil, né? Sim. E é fundamental avaliar as características desse imóvel, seja ele novo, usado. Sim, muito importante. Ele tem que entender, na verdade, o que ele procura, qual é a necessidade dele. Se ele tem uma família grande, se ele tem uma família pequena, se ele quer comprar como um investimento, se ele quer comprar para ter um patrimônio, para ter uma moradia. Entendeu? Então, assim, se ele conseguir identificar isso e tiver o apoio certo, e aí eu aconselho sempre a procurar construtoras que são, sei lá, mais fortes na cidade, tem um histórico interessante, ou até mesmo um corretor de imóvel que tenha conhecimento do que está falando, isso para mim é fundamental para iniciar essa procura do que ele quer fazer como compra. As simulações que bancos e outras instituições financeiras oferecem é um caminho de se ter conhecimento da dívida, do que você vai ter nos próximos anos de compromisso? Sim. Hoje, de modo geral, você consegue ter acesso a tudo pela internet. Você consegue fazer pesquisa sobre o empreendimento que você está querendo. Você consegue simular através dos portais dos bancos quanto ficaria a parcela dele. E assim, eu acho que é um bom início ele entender quanto que ele pode financiar, para aí daí sim começar a procurar um imóvel que esteja dentro do perfil dele. O financiamento geralmente ele leva de 10 a 15, no máximo 20 a 30 anos, né? E é um compromisso, como eu acabei de falar, de longa duração. É importante o comprador avaliar se aquela prestação que tem correção anual cabe no seu orçamento familiar, no seu orçamento que você vai construir ao longo dos anos? Sim, sim. O comprador tem que entender qual é a capacidade. Assim, os bancos hoje eles oferecem um financiamento de em torno de 70% até 100% em alguns casos. E assim, ele tem ainda o recurso do FGTS, tem algumas ferramentas que ajudam muito na compra. E ele entendendo qual é a capacidade de parcela máxima dele, ele consegue simular, consegue ter uma noção real de qual é o imóvel que ele pode comprar, né? E planejar aí nos próximos 10, 20 anos, fazer o pagamento dessa parcela, que hoje é muito atrativo, mesmo que seja um plano longo, os aluguéis têm um valor muito alto também. Então, mesmo que ele pague uma parcela alta, é melhor ainda é muito melhor do que você ficar pagando aluguel. O senhor tocou num ponto que é muito utilizado, né, e de grande dúvida para as pessoas em relação a usar o FGTS para investir no sonho da casa própria, né? Hoje em dia, é o principal caminho para amortizar, ou seja, abater esse saldo devedor, ou a gente tem outros caminhos, outras opções? Assim, o banco, todo ano, ele abre um prazo para você fazer amortizar o seu saldo devedor. Porém, quando você compra um imóvel, e se você estiver dentro das regras de utilização do FGTS, é muito interessante. Porque o FGTS hoje é utilizado como entrada
como amortização de parcela ou até quitação de um imóvel. Então, assim, quem tem isso à disposição é muito mais interessante do que deixar rendendo o FGTS. O rendimento do FGTS hoje é muito baixo, em comparação com as taxas de juros que você tem aplicado, com a redução de parcelas. Então, assim, a gente aconselha sempre a quem puder usar, utilizar o FGTS. Uhum. Com a sua experiência de 14 anos no mercado imobiliário, o que é possível negociar nesse momento da compra, né? Hoje os construtores estão muito flexíveis, entendendo que a gente está vindo numa melhora inicial de mercado, todas elas equilibraram um pouco o preço. Então, você hoje consegue negociar a forma de pagamento que os bancos financiam 70% a 80% em média, dependendo do padrão do imóvel. Você tem que desembolsar esses 20% de alguma forma. Algumas construtoras parcelam isso num prazo longo, outros aceitam até permuta, que são outros imóveis como parte do pagamento. E sim, pode-se utilizar o FGTS, entendeu? Então, assim, depende muito da negociação que você vai ter com essas empresas. Uhum. Algumas empresas construtoras, elas oferecem serviços, né, nessa forma de negociar. É preciso ter uma atenção nesse momento para não cair em erros, às vezes a gente é conquistado, por exemplo, em ar-condicionado, às vezes algum serviço que está ali no condomínio e você teria que pagar um pouco a mais. Tem algum cuidado que a gente vai levar em consideração? A gente tem que ter o cuidado de entender com quem que a gente está negociando. É importante você negociar com empresas sérias, que tenham um histórico de entrega e de qualidade de construção sempre positivo. Lógico que todo mundo sofre, todo mundo tem algum tipo de problema, mas você tem aí no mercado grandes empresas que trabalham de maneira correta. Esses serviços, ou vamos dizer, mimos, né, brindes, Sim. são comuns no mercado. E isso são práticas que já vêm há muitos anos sendo realizadas. E não vejo problema nenhum nisso. Uhum. Eu acredito até que você consiga, dentro de um momento de dificuldade ou outro, agregar mais um valor. Porque você tem oferta no mercado de produtos muito semelhantes. E às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença. Seja um serviço a mais, seja um tipo de construção que ele é feito, seja um brinde, alguma coisa assim, de repente ele influencia diretamente a decisão de compra. Então, assim, eu acho que é super positivo para o mercado. E nessa decisão, o que é melhor financiar o imóvel usado, novo ou ele ainda na planta? Tem algum benefício, diferença? A grande diferença de quem compra imóvel na planta ou em construção é que você ainda consegue ter um valor menor do que é oferecido no mercado. Só que, assim, cada empreendimento tem sua característica e tem seu valor agregado. É importante, assim, não pensar só no preço. Você tem que entender o que aquele imóvel está te oferecendo. O preço em si, ele não quer muito dizer o quanto aquilo vale, né? Você tem empreendimentos de alto padrão, de padrão um pouco mais baixo. É importante sempre estar atento ao que você quer e o que você precisa. Uhum. Você tem grandes marcas, grandes empreendimentos em Manaus. E você tem uma oferta ainda ampla na cidade. Então, você conseguir identificar aonde você quer morar, qual é a sua rotina, o tipo de prédio que você quer morar, se você está preocupado em valorização, se está preocupado só em moradia, é importante a gente saber disso, porque isso influencia diretamente na escolha da compra. Então, seja financiado, pronto ou usado, eu acho que a pessoa tem que entender o que ela quer. E assim, nós hoje temos no mercado aqui oferta desses 3 segmentos. Eu aconselho que ela procure o que ela for melhor para ela, entendeu? Sendo que eu ainda vejo um pouco de vantagem em quem compra na planta. Tá? Pelo fato de você ter uma condição melhor de pagamento, você tem um prazo mais dilatado, e ainda conseguir, de repente, escolher uma unidade que adeque mais ao que você gosta e negociar de uma forma mais tranquila o jeito que você vai pagar esse imóvel. Uhum. E existe aquele imóvel, como escolher o imóvel ideal, né? As pessoas não levam em consideração localização, comodidade, serviços agregados. Existe alguma fórmula ou está muito no perfil do comprador e do imóvel que ele deseja, né, angariar? É aquilo que eu falei antes, ele tem que saber o que ele quer.
se ele quer um imóvel para investimento, se ele quer um imóvel para moradia, mas hoje o conceito maior é qualidade de vida. Então, assim, se a gente conseguir hoje adequar uma compra ao que você tem como rotina do dia a dia, é o ponto ideal. Você morar, trabalhar próximo, fugir um pouco do trânsito, viver dentro de um condomínio com segurança, acho que esses são os principais pontos, né, que definem essa escolha. E assim, você tendo algum edifício, algum condomínio, seja o que for, que agregue todos esses serviços ao mesmo tempo, para mim seria a escolha ideal. E no mercado imobiliário local a gente já observa um leque de possibilidades que oferecem um pouco de cada, né? Sim. Esse desejo do consumidor. Eu comprei um imóvel, né, e muitas vezes as pessoas não incluem no seu planejamento gastos com documentação, né? O que é preciso fazer? Tem que destinar uma parte? Tem como eu me planejar nesse processo da compra? Sim. No caso de imóvel na planta, você tem um prazo até entrega para poder dispor desse valor. Em imóveis prontos, esse custo ele é imediato. Sendo que alguns bancos eles financiam também, eles incluem esse valor dessas taxas dentro do próprio financiamento. Então, assim, se você tiver uma capacidade de renda para conseguir financiar também esse valor, você consegue sair um pouco disso. Agora, assim, a gente sempre aconselha para que quem compra imóvel, seja na planta ou pronto, que tenha essa reserva. Porque você vai ter que fazer a escritura desse imóvel, você vai ter que fazer o registro, você tem custo com ITBI, com certidões, não é um custo baixo, ele gira aí de 4% a 5% do valor de uma compra. Então, assim, se planeje porque é um valor que você vai ter que gastar sempre que for receber um imóvel. Vale a pena financiar um imóvel ainda estando jovem, naquele período que você consegue o seu emprego depois da faculdade? Porque a gente vê que é um prazo longo, né, e um compromisso muito sério. Sim, eu acredito que vale a pena. Alguns investimentos ainda são rentáveis. O imóvel hoje, ele ainda é um bem que valoriza. E se você conseguir realizar esse sonho cedo, eu acredito também que mais cedo você vai estar realizando uma quitação. E assim, a vida da gente muda muito. Mesmo que ele seja um jovem hoje, um casal jovem que compra um imóvel, e daqui a alguns anos ele decida se mudar ou viajar, ele tem um patrimônio que foi construído. Ele pode vender esse patrimônio com um valor já maior do que ele adquiriu para comprar um outro imóvel ou fazer outro tipo de negociação. Então, assim, eu aconselho muito a jovens a comprar. Uhum. O nosso país está saindo de um momento de recessão, né? E muitas pessoas têm condições de financiar e têm aquele desejo, mas elas se sentem com receio, né? Que é um compromisso, é uma decisão muito importante. Esse é o momento de comprar um imóvel? Sim. Não tenho receio. Como o mercado passou por um momento difícil, não só imobiliário, como o país inteiro, esse para mim é o momento ideal de uma compra. Se você for pensar que não existiu crise, os imóveis estariam praticando um preço muito maior do que estão praticando hoje. Você tem condições diferentes pelo momento que nós estamos passando. Então, assim, é na baixa que a gente faz investimento. Então, acho que esse ainda é o momento de se comprar. Entendeu? Você está no mercado onde não valorizou, de repente, que deveria ter valorizado. Então, o ganho real disso é quase que imediato. Se você pensa no investimento, você está praticando preços com 10%, 15% abaixo do que o mercado estaria oferecendo e imaginando que em um curto prazo o país vai estar mais equilibrado, você tem um ganho real considerável nesse prazo. A gente, nos próximos meses, vai estar entrando no segundo semestre, né? É o período onde se tem os lançamentos, alguns feirões. É um momento de você que tem aquele desejo de já ficar de olho, observar, sondar as construtoras incorporadoras? Eu acho que esse momento já começou. Assim, você já teve uma baixa do crédito, você tem taxas de juros menores praticadas por banco. Então, assim, o nosso mercado imobiliário, de certa forma, ele é muito guiado pelo crédito. Então, assim, os bancos começaram a restringir muito nos anos passados. Então, você não tinha tantas aprovações, você não conseguia ter uma taxa de juros considerável. Hoje já melhorou muito isso. Eu creio que vai melhorar mais. Só que, como é o início, você ainda consegue ter umas condições diferenciadas. Né?
seja nos feirões, seja nas construtoras, seja através de corretores. Assim, procure, pesquise, é isso que eu aconselho. Eu acho que é um bom momento de começar a fazer negócio. Uhum. A gente agradece a presença do senhor Jorge Escovedo. Se o senhor quiser deixar mais alguma dica, esse é o momento. Mas eu acho que vale a pena, se você tem aquele desejo e pretende colocar esse plano, né? Que a gente sempre durante o ano elenca como plano, investir na casa própria, ou até mesmo realizar um investimento para a vida, né? É um momento de você pesquisar, ficar atento aos lançamentos, né? E a gente também agradece você que nos acompanhou aqui na nossa live no Facebook. E caso você tenha algum assunto, algum tema que seja interessante, você pode encaminhar pra gente, né? Para surgir outras lives. Abraço, tchau, tchau. Tchau, bom dia.